Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 24 de março. Madalena encara Cacá de frente, exigindo que ela assuma a responsabilidade por seus atos. Cacá, furiosa, tenta revidar, mas Madalena se mantém firme, deixando claro que não permitirá mais suas manipulações. Enquanto isso, João se surpreende ao receber a resposta do diretor da aviação estelar sobre sua denúncia. Ele esperava uma ação imediata, mas percebe que a empresa pretende agir com cautela, sem tomar nenhuma decisão precipitada. Gigi decide enfrentar Violeta e a ameaça, dizendo que não permitirá que ela continue prejudicando tantas pessoas. Violeta, no entanto, mantém a pose e diz que ninguém pode derrubá-la. Chico, percebendo que a briga entre Cacá e Madalena pode sair do controle, decide intervir. Ele arrasta Cacá para fora da loja, tentando acalmá-la, mas ela se debate e promete vingança contra Madalena. Em outro lugar, Nando, consumido pelo remorso, confessa a Miranda que voltou a usar anabolizantes. Ela fica decepcionada e preocupada com os efeitos que isso pode ter na saúde dele. Enquanto isso, Jim toma sua decisão e deixa a casa de Doralice. Tati, que havia começado a se reaproximar dele, fica profundamente abalada ao vê-lo partir. Ruth, cansada dos confrontos e da tensão dentro da casa de Rodolfo, confessa a Marco que deseja ir embora. Marco tenta convencê-la a reconsiderar, mas percebe que a decisão de Ruth está tomada. Enquanto isso, Neuza decide aceitar a proposta de Rochelle para entrarem em sociedade na lanchonete. Rodolfo, por sua vez, convida Belisa para passar um tempo com ele em seu Aras. Ele quer ajudá-la a se afastar de todos os problemas e encontrar um pouco de paz. Madalena, ainda desconfiada das intenções de Cacá, alerta Osmar sobre as atitudes da jovem. Osmar, no entanto, parece dividido entre sua desconfiança e sua relação com Cacá. João, determinado a conseguir mudanças na empresa, organiza uma paralisação junto aos funcionários da aviação estelar e da aviação Formosa. Ele acredita que somente assim conseguirá ser ouvido e garantir melhores condições de trabalho para todos. Enquanto isso, Rick implora para que Rosana não revele quem é a pessoa com quem ele está se relacionando. Rosana, por sua vez, se diverte com o segredo e ameaça expô-lo a qualquer momento. Ana Lúcia, preocupada com o futuro da família, pede a Madalena que perdoe Cacá. Ela acredita que a jovem pode mudar e que todos merecem uma segunda chance. No entanto, Madalena ainda está relutante. Já Cacá, decidida a conquistar seu espaço, exige que Violeta reconheça como um verdadeiro membro da família Castilho. Violeta, surpresa com a ousadia de Cacá, se vê sem saída e precisa decidir qual será seu próximo passo. A paralisação organizada por João começa a ganhar força. Ele consegue convencer muitos funcionários a aderirem ao movimento, o que causa um grande impacto na diretoria da aviação estelar. Os diretores percebem que precisam agir rapidamente para evitar que a situação saia do controle. Enquanto isso, Sebastian decide procurar Joyce em seu novo apartamento. Ele sente que precisa ter uma conversa sincera com ela sobre o que realmente sente. Joyce, por sua vez, se surpreende com a visita e fica dividida sobre seus sentimentos. Gigi segue desconfiado de Violeta e decide investigar mais a fundo seus planos. Ele começa a procurar por pistas que possam ajudá-lo a desmascará-la de uma vez por todas. Já Violeta, preocupada com o crescimento da paralisação na aviação estelar, começa a traçar estratégias para conter o avanço de João. No Aras de Rodolfo, Belisa começa a se sentir mais tranquila, aproveitando a oportunidade para se afastar dos problemas. Rodolfo, por sua vez, tenta ajudá-la a encontrar um novo propósito para sua vida. Enquanto isso, Ana Lúcia continua insistindo para que Madalena reconsidere sua posição em relação a Cacá. Ela acredita que a jovem está apenas perdida e que precisa de apoio para encontrar seu caminho. No entanto, Madalena continua resistente, pois teme que Cacá esteja apenas tentando manipulá-la novamente. A situação na aviação estelar se intensifica quando os diretores finalmente decidem se reunir para discutir a paralisação. João é chamado para uma conversa e se mantém firme em suas exigências. Ele não está disposto a recuar até que todos os funcionários tenham seus direitos garantidos. Violeta, por outro lado, começa a planejar como pode usar a situação a seu favor. Ela vê na paralisação uma oportunidade para enfraquecer João e tirar seu poder dentro da empresa. Enquanto isso, Rick continua angustiado com o medo de que seu segredo seja revelado. Rosana, por sua vez, continua se divertindo com a situação e provoca Rick sempre que tem oportunidade.
Osmar, que já estava desconfiado de Kaká, começa a perceber que talvez Madalena esteja certa sobre a jovem. Ele começa a observá-la mais de perto e a questionar suas verdadeiras intenções. Chico, tentando ajudar João, decide conversar com alguns dos diretores da aviação estelar. Ele quer convencê-los de que a paralisação pode ser resolvida de forma pacífica, sem a necessidade de medidas drásticas. A relação entre Sebastian e Joyce começa a tomar um novo rumo. Após a conversa que tiveram em seu apartamento, Joyce percebe que seus sentimentos por Sebastian são mais profundos do que imaginava. No entanto, ela ainda teme se envolver completamente, pois sabe que a vida de Sebastian está repleta de desafios. Gigi, determinado a desmascarar Violeta, começa a procurar documentos que possam comprometê-la. Ele sabe que, se conseguir uma prova concreta contra ela, poderá finalmente acabar com seu reinado de manipulação. A tensão entre Marco e Gerson continua aumentando. Marco está cada vez mais decidido a tomar o território de Gerson, enquanto Gerson, por sua vez, planeja sua vingança contra Marco. Madalena finalmente começa a reconsiderar o pedido de Ana Lúcia. Embora ainda tenha suas dúvidas, ela percebe que talvez seja o momento de dar uma nova chance a Kaká. No entanto, ela sabe que precisará estar atenta para evitar ser enganada novamente. O embate entre João e a diretoria da aviação estelar chega ao seu ponto máximo. A diretoria finalmente toma uma decisão e João precisa decidir qual será seu próximo passo. Enquanto isso, Violeta continua tentando manter o controle sobre a situação. Ela sabe que precisa agir rapidamente para evitar que João saia vitorioso. A história continua cheia de reviravoltas, e todos precisam estar preparados para o que vem a seguir. Terça-feira, 25 de março. Violeta encara Kaká com frieza e deixa claro que ela não tem direito a nada da família Castilho. A jovem se irrita e promete que irá lutar por seu espaço. Enquanto isso, Madalena e Ana Lúcia têm uma discussão acalorada. Ana Lúcia defende a filha, mas Madalena acusa de sempre passar a mão na cabeça de Kaká, independentemente de seus erros. A tensão entre as duas cresce, e Ana Lúcia decide se afastar para evitar que a briga piore. João se reúne com Sidney e discute sobre a paralisação dos funcionários da aviação estelar. Ele está determinado a lutar pelos direitos dos trabalhadores e quer que a mobilização seja um sucesso. Sidney concorda em dar apoio, pois acredita que a empresa está tratando os funcionários de forma injusta. Enquanto isso, Tati aconselha Osmar a revelar para Violeta que ela não está mais no comando dos negócios. Osmar hesita, pois sabe que isso pode desencadear uma forte reação da empresária. Cida se emociona ao ver como Sidney trata Lucas com carinho e dedicação. O rapaz tem se mostrado um grande pai, e isso faz com que Cida tenha certeza de que fez a escolha certa ao ficar com ele. Chico, por sua vez, procura Madalena e a alerta sobre Kaká. Ele acredita que a jovem pode causar mais problemas e sugere que Madalena tome cuidado para não ser enganada novamente. Madalena fica pensativa e começa a se preocupar com as intenções de Kaká. Osmar, por outro lado, está cada vez mais impaciente com Kaká. Ele a confronta e a ameaça, deixando claro que ela deve se afastar da família Castilho. Kaká, no entanto, não se intimida e garante que irá reivindicar seu espaço, custe o que custar. Enquanto isso, a paralisação dos funcionários da aviação estelar e Formosa ganha força, e a adesão é maciça. João se sente vitorioso ao ver a mobilização crescendo, mas sabe que o próximo passo será ainda mais difícil. Zezito, seguindo ordens de Gerson, fotografa Marco e Violeta conversando. Gerson quer ter provas para incriminar Marco caso precise. João, sentindo que não tem mais espaço na empresa, decide pedir demissão da aviação estelar. Ele não aceita a falta de apoio da diretoria e resolve seguir outros caminhos. Sua decisão choca os colegas de trabalho, mas João está certo de que fez o melhor para si. Enquanto isso, Jaime flagra Alberto com Teresa no colo e se enfurece. O clima esquenta entre os dois, e Jaime exige explicações. Teresa tenta acalmar a situação, mas Jaime está irredutível e sai furioso. Gigi conta para Joyce que Sebastian e Yuki terminaram. Joyce finge não se importar, mas no fundo está feliz com a novidade, pois ainda sente algo por Sebastian. O clima entre os dois pode voltar a esquentar. Gerson questiona Violeta sobre seu encontro com Marco. Ele quer saber o que os dois estavam discutindo, mas Violeta desconversa e diz que não deve satisfações a ele. Gerson fica desconfiado e decide investigar mais a fundo essa relação. Em meio a todas essas intrigas, João se sente cada vez mais confiante de que tomou a decisão certa ao sair da empresa e seguir novos caminhos. Quarta-feira, 26 de março. Madalena enfrenta Kaká com firmeza,
deixando claro que não aceitará mais provocações. A discussão entre as duas se intensifica quando Kaká tenta justificar suas atitudes, mas Madalena se impõe e reafirma sua posição. Enquanto isso, João se surpreende com a resposta do diretor da aviação estelar sobre sua paralisação. O diretor afirma que não intervirá, mas também não cederá às exigências de João e dos outros trabalhadores, o que deixa o rapaz frustrado. Gigi decide enfrentar Violeta e a ameaça, alertando-a de que suas armações contra a família estão com os dias contados. Violeta, porém, não se intimida e tenta manipular Gigi, que se mantém firme. Enquanto isso, Chico chega à loja de Madalena a tempo de impedir que Kaká cause mais confusão, levando-a embora contra sua vontade. Madalena, ainda abalada, se questiona sobre os próximos passos de sua rival. Nando, por outro lado, finalmente admite para Miranda que voltou a tomar anabolizantes. A confissão preocupa Miranda, que teme pelos efeitos colaterais do uso da substância. Ela insiste para que ele pare, mas Nando se mostra relutante. Enquanto isso, Jim toma a decisão de deixar a casa de Doralice, o que entristece Tati. Ela percebe que ainda tem sentimentos por ele, mas não sabe como expressá-los. Ruth, por sua vez, revela a Marco que quer sair da casa de Rodolfo, sentindo-se desconfortável com a convivência. Neus aceita a proposta de Rochelle e se anima com a ideia de expandir os negócios. Rodolfo, por outro lado, convida Belisa para passar um tempo com ele no Aras, e ela aceita, interessada na ideia de um novo recomeço. Madalena alerta Osmar sobre Kaká, afirmando que ela está cada vez mais perigosa. Osmar, porém, minimiza as preocupações de Madalena e afirma que sabe exatamente como lidar com Kaká. Enquanto isso, João começa a organizar uma paralisação junto aos funcionários da aviação estelar e da Formosa, com o objetivo de pressionar os donos das empresas por melhores condições de trabalho. Rick implora para que Rosana não revele sua relação secreta. Ela hesita, mas acaba concordando em manter o segredo. Ana Lúcia, por outro lado, tenta interceder por Kaká e pede a Madalena que a perdoe, mas Madalena se recusa, afirmando que não pode confiar nela. Enquanto isso, Kaká exige que Violeta trate como membro da família Castilho, mas Violeta rejeita, afirmando que ela não tem direito sobre nada. A discussão entre as duas se acirra, mas Violeta permanece irredutível. Madalena discute com Ana Lúcia sobre Kaká, enquanto João conversa com Sidney sobre a paralisação, buscando apoio. Tati aconselha Osmar a contar para Violeta que ela perdeu o comando dos negócios, mas Osmar hesita, sem saber como Violeta reagiria à notícia. Enquanto isso, Cida se emociona ao ver o carinho que Sidney tem por Lucas. Chico alerta Madalena sobre Kaká, afirmando que ela pode tentar se vingar. Osmar, por sua vez, decide confrontar Kaká e a ameaça, deixando-a apreensiva. Enquanto isso, a paralisação se fortalece, com um número crescente de funcionários aderindo ao movimento. Zezito flagra uma conversa suspeita entre Marco e Violeta e fotografa os dois juntos. João, diante da postura intransigente do diretor da aviação estelar, decide pedir demissão, chocado com a falta de compromisso da empresa com seus funcionários. Jaime flagra Alberto segurando Teresa no colo e se enfurece, criando um climão. Enquanto isso, Gigi conta para Joyce que Sebastian e Yuki terminaram, e Joyce fica pensativa. Gerson confronta Violeta sobre sua conversa com Marco, mas Violeta mente e finge que nada de importante aconteceu. Gerson, porém, não se convence. Teresa gosta de ver Jaime com ciúmes, percebendo que ainda tem um efeito sobre ele. Violeta decide contar a Osmar sobre seu encontro com Marco, tentando tranquilizá-lo. Ruth questiona Belisa sobre seus sentimentos por Rodolfo, e Belisa hesita em responder, sem saber exatamente o que sente. Osmar, por outro lado, decide contar para Yuki que foi ele quem denunciou Gerson à polícia. Yuki fica surpresa com a revelação e se questiona sobre os próximos passos de Gerson. Enquanto isso, Sebastian sente falta de Joyce, mas hesita em procurá-la. Edson fica satisfeito ao saber que João pediu demissão da aviação estelar, acreditando que agora ele pode se dedicar integralmente à Formosa. Tati, por outro lado, percebe a proximidade entre Alberto e Doralice e comenta com Madalena, que fica surpresa. Gigi e Bernardo jantam juntos, e a proximidade entre eles aumenta. Enquanto isso, Sebastian decide tomar coragem e vai até a casa de Joyce, na esperança de uma reconciliação. Edson, por sua vez, convida João a voltar para Formosa, esperando que ele aceite a proposta. Gerson, irritado com as mudanças na dinâmica familiar, decide expulsar Marco, Ruth e Gigi de sua casa. Marco se revolta, mas percebe que não tem opção a não ser sair.
Ruth se sente magoada, enquanto Gigi jura que fará Gerson pagar por sua arrogância. Com a tensão aumentando entre os personagens, o próximo capítulo promete novas reviravoltas e confrontos inesperados. Quinta-feira, 27 de março. Ruth e Gigi não deixam Marco enfrentar Gerson, temendo que o confronto saia do controle e cause ainda mais problemas para todos. Marco, irritado, se afasta, mas promete que não deixará Gerson continuar agindo impunemente. Enquanto isso, Sebastian e Joyce finalmente se entregam ao sentimento que vem evitando há tanto tempo e passam a noite juntos, fortalecendo ainda mais a conexão entre eles. Bernardo, por sua vez, confessa a Sylvia e Yuki que está gostando de Gigi, o que surpreende as duas. Sylvia incentiva o amigo a se aproximar e demonstrar seus sentimentos, enquanto Yuki alerta que Gigi pode estar focado em outras questões no momento. Madalena e Tati percebem a proximidade crescente entre Doralice e Alberto e resolvem questioná-la sobre seus sentimentos pelo novo morador da casa. Doralice, desconcertada, tenta desconversar, mas não consegue esconder um leve sorriso ao falar sobre Alberto. Rodolfo decide sair de casa, alegando que precisa de um tempo para refletir sobre sua vida. A decisão deixa Gerson preocupado, pois ele sabe que Rodolfo tem informações que poderiam comprometer seus negócios. Rosana, por outro lado, fica furiosa ao saber que João voltará para Formosa e reclama para Neuza, acreditando que a presença dele trará mais problemas. Enquanto isso, Tati lamenta não conseguir falar com Jim e começa a duvidar dos sentimentos do cantor por ela. Em um momento de descontração, Teresa se irrita ao ver Jaime sem camisa na casa de Joyce. A cena desperta uma pontada de ciúmes nela, o que a faz questionar seus próprios sentimentos pelo marido. Jaime, por sua vez, se diverte com a reação de Teresa, sem imaginar que isso poderá levá-la a tomar atitudes inesperadas. Enquanto isso, Violeta e Osmar decidem ajudar Marco em sua batalha contra Gerson. Os dois percebem que Marco pode ser um aliado útil e resolvem lhe dar suporte para que ele consiga se estabelecer e, ao mesmo tempo, desestabilizar Gerson. Osmar, no entanto, mantém segundas intenções, pois sabe que pode usar Marco a seu favor para alcançar seus próprios objetivos. Belisa, sempre atenta às questões amorosas dos amigos, aconselha Sebastian a ser sincero com Joyce e a demonstrar seus sentimentos de forma mais clara. Sebastian, inseguro, teme que Joyce ainda tenha dúvidas sobre o relacionamento deles. Mas, encorajado por Belisa, ele decide lutar por esse amor. A relação entre Doralice e Alberto continua a se fortalecer, e os dois passam a compartilhar momentos de cumplicidade. Doralice se sente segura ao lado de Alberto, enquanto ele admira sua força e determinação. Os dois começam a perceber que há algo mais entre eles do que apenas amizade. Gigi surpreende Belisa ao procurá-la para uma conversa franca. Ele admite que ainda sente um forte carinho por ela, mas que precisa de tempo para entender seus próprios sentimentos. Belisa, compreensiva, aceita esperar, mas deixa claro que não ficará disponível para sempre. A conversa deixa Gigi pensativo sobre o que realmente quer para sua vida amorosa. Paralelamente, João faz um pedido especial a Madalena. Ele a convida para acompanhá-lo em um evento importante da Formosa, pois acredita que sua presença trará mais credibilidade às mudanças que deseja implementar na empresa. Madalena, lisonjeada, aceita o convite, mas fica apreensiva com a proximidade crescente entre eles, especialmente após os últimos acontecimentos. A movimentação na casa de Violeta continua intensa. Osmar percebe que Violeta está cada vez mais focada nos negócios e menos atenta às questões familiares. Ele tenta alertá-la sobre os riscos de confiar em Marco, mas Violeta garante que tem tudo sob controle. No fundo, Osmar teme que Marco se volte contra eles. Enquanto isso, Joyce e Sebastian tentam encontrar um equilíbrio para o relacionamento. Joyce, ainda insegura, pede tempo para entender melhor seus sentimentos. Sebastian respeita sua decisão, mas deixa claro que está disposto a esperar o tempo que for necessário. Rosana, por sua vez, continua determinada a descobrir com quem Rick está se relacionando. Após seguir o irmão por alguns dias, ela finalmente flagra um encontro misterioso e fica chocada com a revelação. Rick, ao perceber que foi descoberto, tenta se justificar, mas Rosana está determinada a confrontá-lo sobre o assunto. Tati, ainda chateada com a ausência de Jim, começa a se aproximar mais de Osmar. Os dois passam a compartilhar momentos de conversa, e Tati encontra conforto em sua companhia. Osmar, percebendo a vulnerabilidade dela, começa a plantar ideias contra Jim, tentando convencê-la de que ele não merece sua confiança. Na aviação estelar, João segue com seu plano de mudança, mas enfrenta a resistência dos diretores da empresa.
Ele percebe que terá que lutar muito para conseguir implementar suas ideias. Determinado, ele busca apoio entre os funcionários e tenta convencê-los da importância das reformas propostas. A relação entre Ruth e Marco também se desenvolve. Marco se sente cada vez mais confortável ao lado dela e começa a demonstrar sentimentos mais profundos. Ruth, ainda receosa, tenta manter uma barreira emocional, mas se sente tocada pelo carinho e proteção que Marco lhe oferece. Enquanto isso, Violeta continua monitorando os passos de Joyce. Ela instrui Aquiles e Caçapa a manterem vigilância constante sobre a jovem. Joyce, sem saber que está sendo observada, segue sua vida normalmente, mas começa a sentir uma presença estranha ao seu redor. Cacá, determinada a conseguir um lugar na família Castilho, insiste com Violeta para ser reconhecida como membro oficial. Violeta, no entanto, deixa claro que ela não tem direito a nada e que precisa provar seu valor antes de exigir qualquer coisa. No meio de todas essas tensões, um novo evento promete abalar ainda mais a trama. João descobre uma informação crucial sobre a aviação estelar que pode mudar completamente o rumo de sua luta contra a empresa. Ele decide agir rápido e chama Madalena para compartilhar a descoberta. A parceria entre os dois se fortalece, e eles percebem que estão cada vez mais envolvidos, não apenas nos negócios, mas também emocionalmente. A trama se intensifica com o desenrolar dessas relações e conflitos. Cada personagem está lidando com desafios que podem mudar drasticamente seus destinos. Entre amores, traições, vinganças e alianças inesperadas, o futuro de todos segue incerto e repleto de surpresas. O que virá a seguir? A resposta está nos próximos capítulos desta emocionante novela. Sexta-feira, 28 de março. Madalena aceita o pedido de João, deixando-o emocionado. O casal conversa sobre os desafios que ainda enfrentarão, mas decidem que juntos conseguirão superar qualquer obstáculo. Enquanto isso, Gigi exige que Belisa aceite Rodolfo, alegando que ele é um homem bom e que merece ser feliz. Belisa, no entanto, ainda tem dúvidas sobre seus sentimentos e evita dar uma resposta definitiva. Doralice e Alberto se declaram um ao outro, fortalecendo ainda mais o vínculo entre eles. O romance começa a se intensificar, deixando evidente que ambos estão apaixonados. Em paralelo, Gerson recebe a família de Rochelle em sua casa, tentando impressioná-los. Ele sabe que precisa agir com cautela, pois sua reputação está em jogo. Enquanto isso, Caçapa avisa Gerson que Marco marcará uma reunião com Osmar e Violeta. Gerson se irrita com a notícia, pois sabe que pode perder território para seus rivais. Ele começa a planejar uma estratégia para impedir que essa aliança se fortaleça. Ana atende o celular de Jim e acaba falando com Tati. A jovem fica surpresa ao ouvir a voz de Ana e questiona por que Jim não atendeu pessoalmente. Ana tenta despistar, mas Tati percebe que algo está errado e decide investigar o paradeiro do namorado. Alberto passa o dia pensando em Doralice, refletindo sobre seus sentimentos por ela. Ele está cada vez mais envolvido e deseja aprofundar o relacionamento, mas teme que o passado da mulher possa interferir no futuro dos dois. Rick estranha o comportamento de Rosana e tenta entender o que está acontecendo. Ele percebe que ela está mais reservada e desconfiada, o que o deixa intrigado. Determinado a descobrir a verdade, Rick passa a observá-la mais de perto. Cacá se revolta ao saber sobre João e Madalena, acreditando que foi traída e enganada. Ela jura vingança contra Madalena e promete que fará de tudo para atrapalhar sua felicidade com João. Em um momento de fúria, Cacá decide confrontar Madalena diretamente. Jaime, em um ato impulsivo, abandona o ônibus no meio da viagem, deixando os passageiros perplexos. Ele caminha sem rumo, refletindo sobre sua vida e tentando encontrar respostas para suas dúvidas. Sua atitude preocupa Teresa, que tenta localizá-lo. Jim, por outro lado, é impedido de usar seu celular, o que aumenta ainda mais a preocupação de Tati. Ele tenta encontrar uma maneira de entrar em contato com ela, mas percebe que está sendo vigiado de perto. Osmar e Violeta, percebendo que Gerson pode ser uma ameaça cada vez maior, decidem se unir a Marco. O trio passa a planejar uma estratégia para enfraquecer o poder de Gerson, organizando uma reunião secreta para discutir os próximos passos. Enquanto tudo isso acontece, Joyce tenta aproveitar seu relacionamento com Sebastian, mas sente que ainda falta algo. Ela confidencia suas dúvidas a Belisa, que a aconselha a ouvir seu coração antes de tomar qualquer decisão precipitada. Gigi continua incentivando Bernardo a investir em sua relação com ela, mas ele hesita, pois teme que seu passado interfira no futuro. Apesar disso, os dois passam a se aproximar ainda mais, deixando evidente que existe um forte sentimento entre eles.
Doralice e Alberto planejam um encontro romântico, mas são interrompidos por Madalena, que busca conselho sobre sua relação com João. Alberto tenta confortá-la, reforçando que ela deve seguir seu coração, enquanto Doralice aproveita a oportunidade para refletir sobre seu próprio romance. Enquanto isso, Violeta se encontra com Osmar para discutir os detalhes do plano contra Gerson. Eles sabem que precisarão agir com cautela para não levantar suspeitas. Marco se junta a eles, trazendo informações importantes que podem desestabilizar Gerson. Tati continua tentando falar com Jim, mas sem sucesso. Desconfiada, ela decide ir atrás de informações e descobre que ele pode estar sendo mantido afastado contra sua vontade. Determinada a descobrir a verdade, Tati pede ajuda a Minji. Rick finalmente descobre com quem Rosana está se encontrando e fica surpreso com a revelação. Ele decide confrontá-la para entender seus motivos, mas Rosana se recusa a dar explicações, deixando Rick ainda mais intrigado. Kaká continua armando contra Madalena e João. Ela se aproxima de Violeta e tenta manipulá-la para que se volte contra Madalena. No entanto, Violeta não se deixa enganar facilmente e decide investigar as verdadeiras intenções de Kaká. Jaime, depois de vagar sem rumo, decide voltar para casa e encarar seus problemas de frente. Ele conversa com Teresa e tenta explicar o que está sentindo, mas ela continua desconfiada e preocupada com sua instabilidade emocional. Jim, sentindo-se encurralado, tenta fugir para se comunicar com Tati, mas é impedido. Ele percebe que precisará de um plano mais elaborado para se livrar da vigilância. Enquanto isso, Gerson recebe uma informação sobre a reunião secreta entre Osmar, Violeta e Marco. Ele decide agir antes que seja tarde demais, planejando uma jogada que pode reverter a situação a seu favor. A tensão aumenta conforme as alianças se fortalecem e os planos são postos em prática. Madalena, João, Violeta, Osmar e Marco estão prontos para enfrentar Gerson, enquanto ele faz de tudo para manter seu poder intacto. Os próximos acontecimentos prometem mudar os rumos de todos os envolvidos, e o destino de cada um está prestes a ser selado. Sábado, 29 de março. Marco e Osmar, cientes da necessidade de agir rapidamente, organizam meticulosamente seu esquema de ataque para desestabilizar Gerson. Eles reúnem aliados estratégicos e delineiam cada movimento para garantir que Gerson não tenha como reagir. No entanto, o rival se mantém sempre alerta, pronto para antecipar qualquer tentativa de ameaça ao seu domínio. Enquanto isso, João assume oficialmente seu novo cargo na aviação Formosa, uma mudança que traz tanto desafios quanto oportunidades para sua carreira. Em outro lugar, Jim se revolta com Ayun, irritado com as atitudes e decisões da empresária que tenta controlá-lo. Sentindo-se sufocado, ele deseja retomar sua independência e fugir da influência da mãe. Ayun, por sua vez, se recusa a ceder, acreditando estar agindo no melhor interesse do filho. Minji, sempre solidária, tenta confortar Jim, mostrando-lhe alternativas para lidar com a situação. Enquanto isso, Chico tenta acalmar Kaká, que se encontra furiosa e cheia de ressentimento. A jovem não aceita a nova dinâmica entre João e Madalena e não esconde seu desejo de vingança. Em um momento de explosão emocional, Kaká aproveita um ataque contra Madalena para humilhar Chico, despejando sobre ele todas as suas frustrações. O rapaz, entristecido, tenta manter a calma, mas a hostilidade da ex-companheira o abala profundamente. Paralelamente, Teresa repreende Jaime por seu comportamento impulsivo, especialmente ao abandonar o ônibus no meio da viagem, causando transtornos para todos os passageiros. Jaime, no entanto, não parece se importar com as consequências de seus atos, o que leva Teresa a temer por seu futuro. Enquanto isso, Neuza e Rosana entram em um confronto acalorado. Rosana, sempre provocadora, toca em um assunto delicado para Neuza, levando a um embate tenso entre as duas. O clima na Vila Cambucá se torna cada vez mais carregado, com diferentes grupos se enfrentando por diversos motivos. Ana, determinada a afastar Tati de Jim, faz com que a jovem seja expulsa do hotel onde o cantor está hospedado. A situação gera ainda mais tensão entre Tati e Ana, deixando Jim em um dilema sobre como lidar com o conflito entre as duas. Ao mesmo tempo, Jo, Sebastian, Rodolfo e Belisa tentam convencer Rochelle a desistir de se casar com Gerson. Eles expõem os perigos e as consequências de uma união com um homem tão perigoso, mas Rochelle se mostra resistente, afirmando que tem seus próprios motivos para levar o casamento adiante. Apesar dos apelos, ela se recusa a mudar de ideia. No entanto, Gerson, sempre astuto, descobre o plano de Marco e se antecipa ao irmão. Ciente de que está prestes a ser atacado, ele traça uma estratégia para virar o jogo e surpreender seus inimigos. Marco,
Ao perceber que foi descoberto, se vê em uma situação desesperadora. Com poucas opções, ele se vê forçado a atacar a Vila Cambucá, colocando a comunidade em risco. Preocupado com as possíveis consequências de suas ações, Marco avisa Osmar sobre a reviravolta, deixando o aliado em estado de desespero. Enquanto isso, Madalena conta para João como Kaká tratou Chico durante o ataque. João, revoltado com a crueldade de Kaká, se questiona sobre até onde a jovem será capaz de ir para atingir seus objetivos. O conflito entre eles se intensifica, deixando um rastro de tensão e incerteza. Com todas essas peças em movimento, o destino de cada personagem está mais incerto do que nunca. O confronto entre Marco e Gerson promete abalar estruturas e mudar a dinâmica do poder. A batalha está apenas começando, e suas consequências serão imprevisíveis. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.